saudades imensas. Nunca pensei que eu ia falar isso, mas que saudade dos meus professores da faculdade, das aulas, dos PowerPoint, dos slides, as DP. DP não sinto saudade não. Não vai ter DP não! Estamos retornando então para as nossas videoaulas. Espero que vocês estejam com todo o gás para iniciar aí um novo período. Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa apostila número 2, né? Na apostila número 2, ela se inicia no capítulo 9. E é justamente sobre esse capítulo que eu vou abordar o quê? Os adjetivos em inglês. Os adjetivos em inglês, pessoal, eles trabalham na frase de uma maneira um pouco diferente que em português. Mas cabe salientar, cabe ressaltar a definição de adjetivos para vocês. Então, adjetivos são todas as palavras que elas dão o quê? Qualidade a um ser, a um substantivo. E essa qualidade, pessoal, ela não possui gênero, ou seja, masculino e feminino. Se eu falar assim para vocês, intelligent boy ou intelligent girl, observem que eu modifiquei de boy para girl, porém não modifiquei a palavra intelligent. A mesma coisa em relação ao numeral. Se eu falar assim para vocês, beautiful house, ou se eu falar beautiful houses, o beautiful ele permanece intacto. Então, pessoal, fora esses dois itens que em português não funcionam da mesma forma, nós temos em inglês uma ordem que nós devemos levar em consideração. Toda vez que eu quero atribuir vários adjetivos em inglês a uma mesma frase, eu tenho que observar esta ordem. Então, para isso, eu cheguei, no caso, colocar os itens aqui no meu quadro e eu vou falar sobre esses itens agora com vocês, para vocês entenderem melhor qual seria a ordem correta de se atribuir os adjetivos a uma sentença. Mas como assim, Cécia, atribuir adjetivos a uma sentença? Vamos supor que eu quero falar de um carro grande, bonito e caro, que eu acabei comprando. Ó, a gradinha tá aqui dele. Extintor. Diminuição. Ó. O som, mano, ó. Falante recondicionado. Silver tape, né? Pra dar aquele grave mais forte. O fio ele fica solto, porque se você tá lá atrás, quer escutar lá atrás, você põe lá atrás. Quer escutar aqui na frente, o fio chega até aqui na frente. Você põe aqui do lado, no meio, no colo, se você quiser sentir a pancada mesmo. Agora, peraí que eu vou mostrar pra vocês, mano. Cadê a chave do carro? Tá aí. Família, peraí. Você viu aí como que funciona o vidro? Ele tá moscando, deve ser que é igual o carro dele. Peraí, você baixou aí? Ó, baixou aqui. Cara! Fiação, tudo nova. Fita isolante até vermelha, beleza. Mano, o bagulho é impecável, família. Foi um ótimo investimento aí pro canal, né? Porque a gente precisa de um carro mais clássico, né? Um carrinho mais inteiro, tá ligado? Então, como que eu colocaria isso em inglês? Eu coloco primeiro a palavra grande, eu primeiro coloco a palavrinha caro, ou coloco a palavra bonito, qual delas, né, eu vou colocar em primeiro lugar? Lembrando sempre que o adjetivo em inglês, ele vem sempre antes de um substantivo. E é exatamente sobre essa ordem que nós vamos falar agora. Então, pessoal, como eu mencionei, agora eu vou utilizar o quadro para exemplificar aquilo que eu quero mostrar para vocês. Aqui, adjectives. Antes de falar do adjectives order, eu gostaria, na verdade, de chamar a atenção de vocês em relação a alguns adjetivos. Aqui eu tenho o adjetivo heavy e strong. Heavy rain and strong wind. A tendência das pessoas é traduzir como heavy rain, chuva forte, e strong wind, vento forte. Pessoal, existe aí no caso uma diferença entre eles e o correto a ser utilizado é heavy, é utilizado apenas para rain. Por quê? Eu estou me referindo à queda. Então, essa queda de água eu vou ser obrigado a utilizar a palavrinha heavy, porque ela é pesada, certo?
Agora, quando eu me referir a vento, eu vou utilizar a palavrinha strong, porque na verdade eu estou dando o quê? A força do vento, vento forte. Eu me relaciono à força e não ao peso. Então, para resumir, nós temos, quando eu me relaciono a força e não a peso, eu utilizo strong. Quando eu me relaciono a, no caso, peso, eu vou utilizar a palavrinha heavy. Outras palavrinhas que podem gerar confusão também são essas três aqui, porque a tradução dela é igual. Então, por exemplo, tall, high and loud. Elas são traduzidas como alto, alta. Então, eu tenho aqui, ó, tall person, pessoa alta. Porém, a palavrinha tall é só usada para pessoas. High blood pressure, pressão alta. A palavrinha high, ela é utilizada para níveis. Então, por exemplo, quais são os níveis? Pressão, maré, prédios, coisas que eu posso colocar em níveis, eu vou utilizar a palavrinha high e não tall. Uma pessoa, quando eu vou falar sobre a altura de uma pessoa, eu não tenho os níveis dela. Então, eu vou utilizar a palavrinha tall. Agora, quando eu vou falar de um prédio, por exemplo, tem os andares que tem os níveis, ou mesmo eu vou falar sobre a pressão arterial, que tem o nível baixo, médio e alto, aí no caso eu vou utilizar a palavrinha high. E a palavrinha loud. A palavrinha loud, ela é utilizada como alto ou alta apenas para música, sistema sonoro, ok? Agora, pessoal, a ordem dos adjetivos propriamente dito. Então, vamos lá. Opinion, opinião. Size, tamanho. Então, opinião, voltando um pouquinho. Opinião, o que poderia ser uma opinião? Seria, no caso, bonito, feio, interessante. Isso são opiniões que eu estou expressando. Size, tamanho. Então, o tamanho poderia ser o quê? Pequeno, grande, médio. Shape, forma, redonda, quadrada, retangular. Age, idade, 25, 30 ou mesmo old, young, middle-aged. Color, as cores, black, white, blue. Origin, a origem, no caso, a gente se refere geralmente aos países, a China, USA, Brasil. Material, aí nós temos os materiais tipo wooden, leather, plastic. Purpose, purpose seria aí no caso as razões, os propósitos que nós temos, por exemplo, aí entra mais com a linha do campo de futebol, por exemplo, não é qualquer campo, é o campo de futebol. Então, o futebol passa a ser o quê? Um complemento para a palavra campo, né? E o noun, que é um substantivo que eu vou atribuir todos esses adjetivos, ok? Exemplos, por exemplo, que eu poderia utilizar numa frase dessas palavrinhas que eu citei. Vocês se lembram quando eu comecei a falar já no início da aula que geralmente a gente pode utilizar uma série de adjetivos na mesma sentença? Pois bem, eu utilizo uma série, não utilizo todos eles, porque não existe lógica de eu atribuir uma frase com todos esses adjetivos, mas 2 ou 3 seria aí no caso o número comum. Então, se eu falar assim para vocês, por exemplo, I love that beautiful old Chinese clock. Qual seria a ordem dessa palavra? O que viria aí no caso? Seria a opinião, o tamanho, a forma? Então, no caso, eu jogo aí para vocês pensarem. Se eu falar, no caso, a frase a big square blue box, qual seria a ordem também? A big square blue box. Pensem sobre isso, atribuindo uma dessas ordens aqui. E se eu falar a big black leather purse? A big black leather purse.
qual seria a ordem que eu estou atribuindo? Que material, ou mesmo que cor, que, no caso, que origem que eu estou atribuindo dentro dessa sentença? Então, essas 3 sentenças que eu dei exemplo para vocês, seria algo que nós trabalharemos em aula, em sala. Então, pensem dentro desse item como vocês poderiam classificar essas sentenças. Então, pessoal, os exercícios relacionados ao tema que eu acabei de abordar com vocês nessa aula, eles se encontram na página 410 da apostila. Então, as páginas 410, 411 e 412 são relativas aos adjetivos e a sua ordem. Se não souber a resposta, calma, só falar pulo, tá bom? Falou pulo, vai pro próximo. Errou, vai pro próximo. Aí, conforme vocês vão acertando, vai marcando ponto, tá bom? Conforme for errando, a gente não vai negativar, que senão tem medo de ficar pior que cheque especial de professor, de tanto erro que vai ter aqui que eu tô com mau pressentimento. Tá bom? São perguntas de um nível não tão difícil e algumas difíceis. Não vou mentir não, tem algumas que a gente caprichou mesmo. Então vamos começar. E ainda dentro desse contexto, pessoal, nós teríamos o que nós chamamos de possessive adjectives. O que viriam ser os possessive adjectives? Os adjetivos possessivos. E quais são eles? My, your, his, her. Todos esses adjetivos, pessoal, eles possuem uma ordem para você colocá-lo numa sentença. E qual seria essa ordem? Esses adjetivos possessivos, eles sempre antecedem a um substantivo. Então, por exemplo, se eu tiver assim, a palavrinha dress, e eu quero falar que o vestido é dela, eu não posso usar, por exemplo, mesmo sendo para uma mulher, a palavrinha she neste caso. Eu tenho que utilizar a palavrinha her. Então, seria her dress. Se eu for falar, por exemplo, nosso, né, no sentido de nosso, como que eu falaria? Our book, ou seja, nosso livro. Então, o que vocês devem fazer em relação a esses adjetivos aqui, né? Possessive adjectives. Eu aconselho que vocês estudem as traduções. Então, por exemplo, o que é my, o que é your, o que é his, o que é her, o que é our, o que é their. Memorizou a tradução? Lembrem que você sempre tem que colocá-lo antes de um substantivo. Dessa forma, exemplifica e, no caso, fica bem mais fácil para vocês. Então, pessoal, nessa mesma unidade, nós temos os pronomes demonstrativos. Quais são eles? This, these, that and those. Se vocês memorizarem as traduções também, vai ser muito mais fácil vocês trabalharem com eles. Então, vamos lá. This seria este, esta, isso. These, o plural. Estes, estas. That seria aquele, aquela, aquilo. Those seria aqueles, aquelas. Então, pessoal, nós costumamos dizer que these e these são para coisas próximas e that and those são para coisas distantes. Mas se você memorizar a tradução, também fica mais fácil para vocês compreenderem. Bom, pessoal, então para a unidade 9 é só. See you guys until next class and have a nice weekend. Bye bye.